novamente para todos vocês, certo? Vamos dar início então à nossa aula de hoje, que é a correção dos exercícios de sociologia, como eu havia mencionado. Enquanto eu faço isso, vocês podem, por favor, enviar o nome lá no chat, certo? Agora a galera começa a entrar, então, por favor, enviem o nome para a gente conseguir fazer o registro da presença. Deixa eu colocar aqui, então, agora para compartilhar a nossa tela. Cadê? Uma guia, compartilhar uma guia. Será que é esse? Não, não é esse. É esse aqui. Então tá, vamos dar início então. Se vocês se lembram, o tema dessa aula foi a sociedade capitalista, onde a gente discorreu sobre alguns conceitos, o conceito de economia, alguns conceitos dentro de Marx, superestrutura, infraestrutura, a teoria keynesiana, certo? Então, ao invés de a gente retomar tudo isso, vamos direto para os exercícios, porque tem bastante texto. Então tá. Então, exercícios. A história a seguir é a abertura de um dos mais famosos poemas de Carlos Drummond de Andrade, publicado em A Rosa do Povo, em 1945. Leio para responder as questões propostas. Eu particularmente gostei desse poeminha. Morte do leiteiro. Um pouco... Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com um tiro. Então o moço que é leiteiro de madrugada com a sua lata sai correndo distribuindo leite bom pra gente ruim. Suas latas, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens do sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alto da melhor vaca para todos criarem força na luta brava na cidade. Aqui é um poema do Andrade, né? Carlos Drummond. Então vamos aí para as questões. É possível encontrar nos versos de Drummond alguma referência ao problema da desigualdade social no mundo contemporâneo? Com certeza, né? Aqui eu fiz alguns grifos, leite bom para gente ruim, homens do sono, que alguém corre cedo. Já a gente já consegue perceber aí que tem uma discrepância entre as rotinas entre o leiteiro e aqueles para quem ele vai entregar o leite, certo? Alguém está acordando cedo para entregar esse leite. E enquanto os homens do sono estão aí tranquilos e se dão ao privilégio de receberem o leite em suas casas. Então, sim, no poema, um leiteiro sai de casa de madrugada entregando leite bom para gente ruim, aos homens do sono. Sugere-se assim a desigualdade social, pois o leiteiro é identificado como pertencente à classe menos favorecida. Ele veio do último subúrbio, certo? Outra coisa que eu gostei é que ele traz o leite já frio. Significa que ele se deslocou, e esse deslocamento para sair de onde ele estava, para entregar esses leites, é grande esse deslocamento, sabe? Esse trânsito. Por quê? Porque o leite sai quente da vaca. Só que ele vai chegar frio para ir para esses homens do sono. Então a gente já consegue perceber aí alguns detalhes nas entrelinhas do poema que remetem aí à desigualdade social. 2. De acordo com a sua resposta na questão anterior, pode-se dizer que todos os trabalhadores que aparecem no poema passam pelas mesmas dificuldades? Explique sua resposta. Evidentemente que não, certo? A gente consegue perceber que o leiteiro ele passa por dificuldades diferentes daquelas do homem do sono, certo? Então, não. O leiteiro acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alto da melhor vaca para aqueles homens do sono, que podem se dar ao luxo de receber leite na porta de casa. Esses também podem ser trabalhadores que vão enfrentar a luta brava da cidade, mas eles não passam pelas mesmas dificuldades. Ou seja, tá difícil para todo mundo, só que para o leiteiro tá mais difícil, certo? Os outros podem passar dificuldades, só que a dificuldade é diferente, o leiteiro ele passa mais dificuldades ainda do que os outros, que podem se dar ao luxo de dormir um pouquinho mais, certo? A desigualdade ela fica nesses detalhes, certo? Alguém precisa acordar cedo enquanto outros estão dormindo. Então a gente consegue perceber como a desigualdade ela é diluída, certo? Essas dificuldades que se apresentam na nossa sociedade. 3. Por meio da arte, Drummond faz, em Morte do Leiteiro, uma denúncia social. Isso se aproxima dentro da
terminologia marxista do universo da infraestrutura ou da superestrutura? Aqui essa questão algumas pessoas tiveram dificuldade. Por quê? Porque você precisa identificar se esse poema está se referindo à infraestrutura ou à superestrutura. Comentário antes da gente ir para o gabarito. É sobre a superestrutura. Por que é sobre a superestrutura? Porque o poema ele é uma produção artística, certo? Ele é uma produção não econômica, ele se dá numa relação não econômica, ele é uma produção de arte. Desse aspecto, ele refere-se à superestrutura, certo? Porém, na medida em que ele está falando da desigualdade econômica, onde ele está passando aí, fazendo uma crítica social que diz respeito à desigualdade em economia, ele está se referindo à infraestrutura. Aí que está a jogada de Marx, certo? A superestrutura, ela diz respeito às coisas que não são econômicas, mas tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que é feito na superestrutura recebe uma influência da infraestrutura, ou seja, da situação da influência econômica, certo? Aí que está a dependência entre essas duas coisas, certo? Vamos para o gabarito para ver se essa explicação fica um pouquinho mais fácil. Da superestrutura, uma vez que a arte se localiza no espaço que ocorrem as relações não econômicas e que também são fundamentais para o funcionamento da máquina social. No entanto, na medida em que essa denúncia se dirige às injustiças sociais e, nesse caso, econômicas também, o poema discute a base econômica da sociedade, ou seja, sua infraestrutura. Certo? Alguma dúvida a respeito dessa questão, gente? Página? Desculpa, Gustavo. A página é no livro de vocês, é a página 24. 24. De nada. Quase 7 minutos depois. Me perdi. Cadê? Aqui. Então, se não há dúvidas a respeito desses dois conceitos, vamos para a próxima pergunta. 4. Leia as informações do texto a seguir e responda o que se pede na sequência. No século XIX, durante a Revolução Industrial, quando ainda não havia leis de proteção aos trabalhadores nos Estados Unidos e na Europa, era comum que operários fossem obrigados a trabalhar durante 14 ou 16 horas por dia. Às vezes, mais do que isso, mulheres, crianças e adolescentes também eram explorados e ainda recebiam salários mais baixos que os homens. Ou seja, a gente percebe que no início da Revolução, na Revolução Industrial, século XIX, havia grandes problemas aí com o nosso sistema capitalista, com essa exploração, mulheres ganhando menos, crianças trabalhando, certo? Condições insalubres, condições precárias de trabalho, certo? Trabalhar por horas, por uma quantidade absurda de horas, certo? E o tempo passou e parece que a gente não evoluiu. Por quê? Porque condições desse tipo ainda permanecem na nossa sociedade. E a gente vai descobrir agora no texto. O texto ele vai trazer uma notícia antiga, só que a gente pode fazer uma ponte, fazer uma ligação com as condições de trabalho na nossa atualidade de hoje, principalmente apesar do avanço da tecnologia. Por quê? Porque apesar do avanço tecnológico com os entregadores de aplicativo, parece que pelo menos essa parte ainda permanece. O trabalho excessivo. Ontem eu estava vendo uma reportagem no jornal, dos entregadores de moto que acabam se acidentando, eles não possuem proteção, ou seja, houve luta social para garantir o mínimo de direitos. E se a gente não ficar esperto, esses direitos eles vão acabar sendo destruídos. Por quê? Porque outras categorias são feitas, carteiras de trabalho são criadas, onde esses direitos eles não precisam ser cumpridos. Então fica a dica para a gente sempre prestar atenção, se manter atenado a respeito disso, que nós não podemos perder. Muita gente precisou morrer para garantir o que nós temos hoje. E a galera simplesmente está querendo picotar a Constituição para garantir o lucro aí dos grandes setores. Mas vamos para o texto. Com o surgimento das leis trabalhistas, sendo estabelecidas jornadas máximas de trabalho, direito às férias, descanso semanal, remunerado, pagamento de horas extras, salário mínimo, além das leis trabalhistas. Ainda assim, nem sempre essa regulamentação é cumprida, ou seja, essa aqui é a própria observação do material. Então vamos para o texto. 17 horas de trabalho por casa e comida, aquela famosa frase trabalho análogo à escravidão, também conhecido como trabalho escravo.
Repórter fotográfico trabalha com bolivianos e revela a exploração da mão de obra clandestina em São Paulo. Que é a foto, né? Jovem boliviano faz curso de corte e costura em La Paz, onde imigrantes se preparam para trabalhar no Brasil. Peraí, cadê? O repórter fotográfico Antônio Gadareno, 49, foi à Bolívia munido de celular com câmera para descobrir como funciona o tráfico de mão de obra ilegal, que alimenta a cadeia têxtil em São Paulo. Como um dos milhares de bolivianos que buscam emprego no Brasil para fugir da miséria em seu país, trabalhou no Brás, São Paulo, até 17 horas por dia, produzindo peças de roupas que abastecem grandes lojas do comércio brasileiro. Os bolivianos trabalham em troca de comida e moradia, ou no máximo alguns centavos por hora. Isso daqui é muito curioso porque existem empresas de renome, empresas de marcas que se aproveitam aí dessa mão de obra clandestina, dessa mão de obra ilegal, certo? Desse trabalho exploratório, desse trabalho escravo, às vezes de imigrantes ou até mesmo de crianças, certo? Isso é vergonhoso. E não temos tanta divulgação disso na mídia. Existe uma música do Facção Central que tem esse trecho, né? Que ele queria na tela as empresas do Brasil que exploram a mão de obra infantil. É uma letra pesada, certo? Facção é um grupo pesado, mas com as músicas que trazem forte crítica social. E uma dessas daqui que eu lembrei que se aplica aí ao contexto que nós estamos estudando. Então, indo para a questão A. No capitalismo moderno, empresas contratam mão de obra em troca de salário. No Brasil, há muitas décadas existe um salário mínimo fixado em lei e nenhum trabalhador pode receber menos do que isso. Considere os dados da reportagem. Os trabalhadores bolivianos estão sendo tratados dentro da legalidade? Explique sua resposta. Gente, é evidente que não. Isso não está sendo cumprido. Por quê? Porque eles estão trabalhando em troca de centavos, às vezes por troca de casa ou de comida, certo? Isso não está certo. Então, não. Além da irregularidade da carga horária de trabalho, a reportagem afirma que muitos bolivianos trabalham em troca de comida, moradia ou centavos por hora. Valor que certamente não atinge o salário mínimo exigido por lei do país. E aí que o sistema capitalista ele se beneficia. Uma pessoa preocupada em garantir sua própria sobrevivência não vai fazer revolução. Ela está absorvida nesse sistema onde precisa cumprir aí o que precisa para conseguir ganhar seus dias, para sobreviver, para se alimentar, para pagar suas contas, certo? Então isso não está correto. Então, outra coisa também que é mencionada no documentário aí que eu recomendei a vocês. B, a partir dessa reportagem, você acha que no século XIX, não, no século XXI, em países como o Brasil e a Bolívia, está se caminhando para a redução das desigualdades sociais? Explique sua resposta. Bom, dado o nosso contexto, é fácil concluir que não, né? Não, estamos longe de chegar nisso. Mas vamos ver o que o gabarito nos oferece. A resposta esperada é não. A sociedade capitalista muitas vezes gera a exclusão. Por isso mesmo, o tema da inclusão social transformou-se em bandeiras da comunidade global, que tem visto nos últimos anos crescer o fosso que separa os ricos e os pobres, os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Com poucas oportunidades de trabalho em seu país, bolivianos vêm ao Brasil e acabam encontrando uma situação talvez mais difícil do que tinham na Bolívia, certo? Com isso, nós finalizamos os exercícios. Vamos agora para a tarefa. Será que vai dar tempo? Talvez não. Então, exercício da UEL. Segundo Braverman, o mais antigo princípio inovador do modo capitalista de produção foi a divisão manufatureira do trabalho. A divisão do trabalho na indústria capitalista não é de modo algum idêntica ao fenômeno da distribuição de tarefas, ofícios ou especialidades da produção, certo? Isso aqui é do Braverman, trabalho e capital monopolista. O que difere a divisão do trabalho da indústria capitalista das formas de distribuição anteriores do trabalho? Certo? Essa daqui é a alternativa correta, é a alternativa E, certo? A subdivisão do trabalho de cada especialidade produtiva em operações limitadas, o que conduz ao aumento da produtividade e à alienação do trabalhador.
Certo? 2. O well. A expansão do trabalho capitalista nos três primeiros quartos do século XX esteve assentada principalmente no modelo de organização fordista. A partir dos anos 1970, esse modelo sofreu significativas alterações, decorrentes da dificuldade de enfrentar, através dos ganhos de produtividade, a crise que atingiu o sistema capitalista. Impôs-se ao universo da produção a necessidade de profunda reestruturação econômica, expressa pela introdução de novas tecnologias, flexibilidade no processo de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtores e dos padrões de consumo. Tais mudanças foram vistas por alguns como ruptura e, por outro, como continuidade do modelo fordista. De qualquer maneira, o mundo do trabalho real do século XXI já não é o mesmo. Ou seja, o mercado ele está em constante mudança. Algo que a gente pode fazer uma ponte até com a nossa matéria de empreendedorismo. Então, sobre os impactos concretos que afetaram a produção e o trabalho no Brasil, no quadro de transformações comentadas no texto, é correto afirmar que houve, alternativa correta, D, expansão de formas alternativas de organização do trabalho. Trabalho informal, doméstico, temporário, por hora e subcontratação, em detrimento do assalariamento tradicional. Isso daqui é o comentário que eu fiz com vocês na questão anterior, certo? Onde nós batalhamos para garantir direitos, certo? Carteira assinada, coisas garantidas por lei. Só que o que está acontecendo é a informalidade. A informalidade, ela está substituindo aí anos, gerações, séculos de luta social. Com trabalho informal, doméstico, temporário, por hora sob contratação. Essa é a nova reformulação aí dos modelos capitalistas que se enquadra quase, aí já é um pouco do exagero da minha parte, mas nós caminhamos para uma nova revolução, para uma velha revolução industrial, onde direitos não são garantidos, condições precárias são mantidas, salários abaixo do garantido por lei, certo? Essas são as consequências, ou como o modelo tem se reestruturado para garantir aí a manutenção do status vigente. Certo? Então, a alternativa correta é D, com tudo isso que eu comentei com vocês. 3. Enem. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começaram a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança da organização do processo de trabalho. Ou seja, aqui já está remetendo a uma mudança quase burocrática, ou na forma como se estrutura aí as instituições que dizem respeito ao trabalho. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado por, a alternativa correta é C, pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Aqui está pelo uso intensivo do trabalho não. Exato, pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial, pelo aumento da oferta de vagas de trabalho especializadas em funções repetitivas, pela manutenção dos estoques de larga escala em função da alta produtividade. Certo? Por eliminação, nenhuma das alternativas dialoga com o tema da nossa questão. Então é por isso que é a alternativa C. O texto a seguir do sociólogo inglês Anthony Giddens, ex-diretor da tradicional London School of Economics, discute a visão crítica de Marx a respeito da sociedade industrial do século XIX. Certo? Então, caberia pesquisar sobre esse autor, certo? Principalmente pelo fato dele compor aí o London School of Economics, ou seja, por remeter à economia, ele pode ser um sociólogo de base liberal ou neoliberal, o que acaba influenciando a própria crítica que ele tem do Marx. Mas, ou não, né? Às vezes ele é só uma pessoa sensata que faz as críticas pertinentes ao pensamento do Marx. Então vamos aí para a questão 4, o texto de Giddens. A industrialização na Europa no século XIX transformou as sociedades, possivelmente para melhor. Porém, ela também levou a protestos e movimentos revolucionários.
por que os trabalhadores se opunham à industrialização? A primeira questão que ele faz, né? Mais adiante, na medida em que as sociedades industriais se desenvolviam no século XX, as greves e a militância dos trabalhos eram constantes. Talvez por causa das condições precárias de trabalho, né, Guinness? Mais uma vez, porque os trabalhadores protestavam, mesmo à medida em que as sociedades se tornavam mais ricas. Ou seja, alguém estava enriquecendo, por que os trabalhadores estavam implicando? Galera chata. Karl Marx passou a maior parte da sua vida adulta investigando sociedades modernas baseadas em classes. Ou seja, Marx investigava as desigualdades que remetem a essas classes, essa divisão da sociedade. Na tentativa de entender como elas funcionam, e seu argumento crucial era de que as sociedades industriais eram fundamentais em relações econômicas capitalistas. Porém, Marx não era um simples observador econômico distanciado. Ele também era um ativista dos movimentos dos trabalhadores. Para Marx, o capitalismo industrial, com todos os seus elementos progressistas, baseava-se em um sistema explorador das relações de classe, que levava à opressão da maioria dos trabalhadores. A visão de Giddens demonstra a visão que Giddens demonstra do capitalismo industrial é positiva ou negativa? Como isso interfere em seu modo de avaliar o pensamento marxista e as críticas dos trabalhadores? A industrialização dos séculos 19 e 20? Explique sua resposta. Gente, isso aqui é um ponto que vocês têm esquecido muito de informar aí nas questões de vocês. Justifique sua resposta, explique sua resposta. Isso é necessário. Porque vocês, tem gente que vai lá, só escreve sim. A questão nem está perguntando se é sim ou não, mas a pessoa escreve sim. Esquece que precisa de um argumento, explicação sobre a afirmação que a pergunta está fazendo e uma justificativa, certo? Eu tenho sido bonzinho, às vezes considerado um pouco das porcentagens de acerto do plural, mas o vestibular não será bonzinho que nem eu, certo? Inclusive, peço para vocês prestarem atenção. São esses poucos momentos em que vocês podem desenvolver a argumentação tão necessária para a redação que vocês vão precisar desenvolver aí no vestibular ou na própria vida em sociedade, saber argumentar, né? Expor o seu ponto de vista, não é simplesmente falar sim ou não, certo? Então a visão, agora voltando ao texto, está complicado porque não está muito claro a posição em que Giddens está assumindo. Parece que ele é crítico, né? Porque ele se pergunta duas vezes por que existe essa militância. Porém, nós percebemos que ele fala dos protestos, ele fala dessa exploração, então ficou um pouco confuso, certo? Acho que o intuito desse texto de não se apresentar tão especificamente a posição desse autor é para proporcionar a reflexão de vocês. Vocês tentarem descobrir a posição desse autor, certo? O que só é possível na argumentação que vocês desenvolvem na questão, certo? Então, vamos lá. Então, positiva. Então, a posicionamento dele de acordo com o material é positiva. Primeiro, Giddens afirma que a industrialização europeia no século XIX transformou as sociedades possivelmente para melhor. Depois diz que durante esse processo de industrialização, as sociedades se tornavam mais ricas. Por fim, afirma que o capitalismo industrial tinha vários elementos progressistas. Talvez por esse motivo o sociólogo não concordasse com as reivindicações de trabalhadores, tanto que ele pergunta duas vezes por que os trabalhadores criticavam o capitalismo industrial e com a teoria de Marx do que diz respeito ao capitalismo como um sistema explorador das relações de classe que levava à opressão da maioria dos trabalhadores, certo? E aqui, por fim, leitura complementar, é muito grande. Duas leituras complementares. 32, nossa aula vai até 7h40 ou 7h45? É 7h40, né? Não pode confirmar, é 7h40 mesmo. Bom, pessoal, eu vou fazer então a leitura desse texto aqui, desse primeiro texto da leitura complementar, e o resto fica para devolutiva pelo plural. No Brasil, a residência médica é um estágio supervisionado em nível de pós-graduação, com duração média de 3 anos, pelo qual os médicos recém-formados passam com o objetivo de especializar numa área da medicina, como a pediatria, oftalmologia ou a psiquiatria.
O médico residente recebe uma bolsa de estudos e não tem a mesma garantia de um trabalhador comum. A reportagem a seguir de 2010, extraída do portal da Câmara dos Deputados, trata dessa questão. Outra coisa que caberia aqui apontar é a condição do estudante. Vocês que um dia vão entrar nas universidades, nas faculdades, vão conseguir uma bolsa CAPES, uma bolsa FAPESP, vão conseguir aí para financiar a pesquisa de vocês e vocês vão descobrir que são R$ 400 uma bolsa na graduação. Com R$ 400 você não consegue fazer nada, certo? O estudante, ele não pode trabalhar para ele conseguir essa bolsa, ele não tem direitos garantidos na CLT, certo? A condição do estudante, ela precisava também ser revista pela nossa Constituição. Por quê? Porque é o estudante que você está querendo colocar aí para pesquisar futuramente os problemas sociais ou desenvolvimento de tecnologia. Essa condição ela precisava ser revista porque é daí que vai iniciar a motivação para esse cara continuar na área acadêmica, para ele desenvolver aí a sua pesquisa, certo? E com R$ 400 você, sinceramente, não está motivando essas pessoas a continuar. Principalmente com a parte, com os direitos que não são garantidos. Enfim, cabe aqui a reflexão sobre a condição do estudante e não apenas sobre o residente da medicina. Então, médicos residentes poderão ter direito a 13º. Chinaglia, com certeza não é assim que se pronuncia, propõe bolsa extra correspondente ao 13º para médicos residentes. A Câmara analisa o projeto de lei 6146 de 09 do deputado Arlindo Chinaglia, do PT, que assegura ao médico residente o pagamento de uma bolsa extra semelhante ao 13º salário. O benefício deverá ter por base o valor da bolsa no mês de dezembro de cada ano. Atualmente, a lei que trata da atividade do médico residente garante alguns benefícios à categoria, como a possibilidade de se filiar como segurado autônomo de sistema previdenciário, alimentação e moradia por conta da instituição de saúde, responsável pelo programa de residência médica e licença maternidade de 4 meses, com prorrogação do período de bolsa por igual tempo. Não há, no entanto, referência ao 13º salário. Para a Chinaglia, ou Chinaglia, não sei, não é ilícito excluir o relevante segmento profissional dos médicos residentes que tão arduamente emprestam sua capacidade laborativa em prol da vida humana. Ele lembra que, enquanto os demais trabalhadores têm uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, a lei estabelece 60 horas semanais para os médicos residentes. O deputado afirma que, na prática, muitas especialidades chegam a trabalhar cerca de 100 horas semanais. Isso é um absurdo. Projeto que tramita em caráter conclusivo será analisado pela Comissão de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Considerando que na prática o médico residente é mais um trabalhador comum do que um estudante, você concorda com o projeto de lei de Arlindo Chinaglia? Explique sua resposta. Cremos que os alunos, sobretudo pela relevância social do trabalho médico, ou seja, alguns de vocês pretendem cursar medicina, vão concordar com o projeto, pois não há motivo para certas categorias profissionais terem menos direitos do que outras. 2. Como afirma a reportagem, a lei brasileira estabelece uma jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais. Ninguém também pode trabalhar mais que 6 horas seguidas sem descanso. Em algumas profissões que exigem maior concentração, esse tempo cai para 4 horas. Considerando isso, qual é o risco para a sociedade de que médicos residentes, que normalmente estão em começo de carreira, tenham jornadas de trabalho de 60, 80 ou 100 horas semanais? Explique seu ponto de vista, sabendo que o limite de trabalho para médicos residentes é de 37 horas semanais na Dinamarca, 52,5 na França e entre 54 e 56 no Reino Unido. Ou seja, Brasil aí, exemplo de fracasso, né? Aqui a gente coloca os trabalhadores a plena exaustão, onde em países mais desenvolvidos a gente consegue ter aí cargas de trabalho para os médicos menores, certo? Cabe aí as ressalvas, né, dos sistemas de cada um desses países, mas fica aí fica a dica, né, dessas horas trabalhadas pelos médicos. Então, gabarito: o exercício da medicina exige, além de sólida formação, muita concentração. Afinal, uma desatenção de um médico pode causar até a morte de um paciente. Assim, o médico deveria ter uma jornada de trabalho menor ou igual às outras categorias profissionais. Agora, trabalhar 100 horas semanais ultrapassa os limites éticos para com os trabalhadores, transgride as leis trabalhistas e coloca em risco a segurança dos pacientes.
não se imagina em que países desenvolvidos na Europa, onde há uma tradição de jornada de trabalho bem delimitadas, um médico recém-formado possa trabalhar tantas horas, ou seja, tem aí a discrepância de acordo com os outros países. 3. Considere o imigrante boliviano que trabalha na indústria têxtil de São Paulo de segunda a sábado, de acordo com a reportagem da Folha usada nos exercícios anteriores. Compare as horas de trabalho por ele com a que um médico residente pode trabalhar de acordo com a segunda reportagem que transcrevemos, ou seja, comparar agora as duas notícias. Será que nós conseguimos superar o modelo de exploração do trabalho que se via no início da Revolução Industrial? Explique sua resposta. Não superamos, não superamos. O que parece que está acontecendo é uma sofisticação nos meios de exploração atuais, certo? O sistema está ficando mais sofisticado para conseguir explorar aí os seus trabalhadores. Mas vamos para o gabarito. O imigrante boliviano pode trabalhar, de acordo com a reportagem da Folha, 102 horas semanais, 17 horas por dia durante 6 dias. Gente, o dia tem 24 horas, o cara está trabalhando 17. Isso não está certo. E ainda ganhar centavos para trabalhar com essa quantidade? Não está correto. Um médico residente pode chegar a 100 horas semanais. Segundo o deputado Arlindo Chinaglin, isso é semelhante ao que ocorria nos meados do século XIX, na Europa que se industrializava. É chocante que até hoje isso ocorra. No caso dos médicos, é estranho que os recém-formados não se rebelem contra essa situação. No caso dos imigrantes, é absurdo que seu regime de trabalho seja de quase escravidão. Eu faço aqui até um adendo, né? Não é só um absurdo que só os estudantes não se rebelem. É um absurdo que ninguém se rebele com essa condição. É como o mundo funciona dessa forma e tá bem, tá correto. É assim que sempre funcionou, é assim que irá funcionar. Ou seja, aceitamos coisas demais. Mas é só um comentário, já que o material apresentou aí o ponto da rebeldia que seria necessária na carreira da medicina, eu estendo isso para todas as outras categorias, certo? Não teremos tempo para ler a questão 4 e nem a leitura complementar, certo? Essas duas questões eu farei a devolutiva para vocês através da plataforma do Plural, ok? Gente, alguma dúvida? Não? Bom, então eu aguardo vocês para a nossa aula das 11, certo? E até mais, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado pela presença.